E aí, Marcelo? E aí, Ayrton? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tranquilo. Isso aí. Como é que tá a correria com o teu partido aí, o novo? Correndo bastante. Correndo bastante. Estado inteiro. Quase todo ele. Pois é. E tu, como é que tá a vida? Tô bem, cara. Tô tranquilo. Na pista? Tô tranquilo. Não, é... Te quebrei, né? Não, enfim. Vamos lá. A vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Isso que é o que importa. Mas, enfim. Estamos aqui hoje, né? 22º episódio. E então, tu vai explicar aí para as nossas convidadas de hoje, né? Um episódio diferente, né? Com 2 convidadas hoje. Aliás, era 3, mas o Chimia não organiza os negócios, né? Eu vou contar um negócio. Então, hoje a gente está aqui com Geu, é isso? Geus. Isso. Nós vamos falar sobre leilões com a Gabriela e a Daniele. O podcast, Pareto Podcast, vem do economista italiano Pareto, que dizia que 80% do que acontece tem relação com 20%, né, das suas causas apenas. E a gente entende que do que acontece no nosso mundo tem 20% que são os caras que fazem a diferença ou que fazem a coisa acontecer. E a gente tem trazido esses 20% da nossa região aqui para conversar, para entender o que fizeram. Esses dias a gente conversou com um empreendedor de moda masculina. Isso. Como é que é? Da V-Store lá, o Vini. O Vini, que é um cara que também foi fazer uma coisa diferente, né? Começou com uma coisa diferente que chamou a atenção da gente. Vocês vieram até a gente e me chamou muito a atenção o tema de vocês sobre a questão de leilões. Mas vamos começar antes de conversar sobre os leilões especificamente, o trabalho de vocês. Primeiro se apresentando, né? Vamos apresentar a câmera de vocês, está aqui. E bem-vindas ao Pareto. Obrigada. Me chamo Gabriela de Domênico, sou sócia da Geus, tenho 25 anos, me formei em Direito recentemente e já entrei para esse desafio, né? O qual estou gostando bastante. Bom, eu sou a Daniele, também sócia da Geus. Trabalho com o mercado imobiliário já faz um bom tempo. Tenho, na realidade, vou fazer 22 anos esse mês. O bom tempo que eu digo, meu pai trabalha com isso há bastante tempo, então eu acabei entrando no mercado desde muito cedo, né? E a gente tem também aqui a Camila Perotti também é a nossa sócia. Engenheira civil, cuida de todos os imóveis da Geus. Isso aí. E aí, Elton? Pois é uma atividade, é um leilão extrajudicial, né? Isso. Explica um pouco essa questão, eu sou advogado também, então eu sei que lá não é a minha área é a área criminal, então... Mas eu sei lá que tem a questão do leilão judicial, que tem todo um formato, né? Com muita burocracia e etc. E tem essa questão do leilão extrajudicial, que eu acho que ela pode se dar também por determinação lá dentro de um processo, né? Ou fora, direto, acho que com instituições e coisas assim. Como é que funciona isso aí? Quais são as possibilidades? Qual é exatamente a área de atuação ali? Gabi, vamos fazer assim. Tu fala um pouco da parte mais jurídica e eu falo um pouco da questão dos financiamentos, né? Dos pagamentos. Eu vou explicar, então, como é que é posto o imóvel extrajudicial, o leilão, né, em si. Tem 2 formas o leilão extrajudicial. O financiamento, quando a pessoa fica inadimplente, que é os famosos retomados, né? Como tem a alienação fiduciária, o banco tem poder para retomar o imóvel porque ele está, após lá no final tem a consolidação, né? Ou o próprio devedor, vamos dizer assim, voluntariamente ele vai até o credor e diz que não tem mais condições de pagar o imóvel, né? Então esse imóvel também é levado a leilão extrajudicial. Tem essas 2 opções. A partir do momento que o devedor fica inadimplente com a instituição bancária, ela já tem poderes, né, para tomar as medidas legais, notificando, né, avisando a inadimplência. Se caso não houver, nós chamamos a purga da mora, aí sim o banco leva o imóvel a leilão extrajudicial, que daí é a própria instituição bancária nomeia os leiloeiros, primeiro e segundo leilão. A partir até a licitação aberta tem leiloeiro. Primeiro leilão, segundo leilão e licitação aberta. No judicial é a primeira praça, segunda praça, né, que é chamado, são termos diferentes. Depois tem a venda direta e a venda direta online, que daí são leilões feitos pela própria instituição bancária. Aí não tem leiloeiro. Mais ou menos assim que funcionam os trâmites do leilão extrajudicial. Eu vou fazer mais uma pergunta só para encaixar, porque eu acho que é uma sequência aqui agora. Nessa hipótese
que tem essa... Não é a primeira praça? Como é que tu fez a referência? Primeiro leilão. Primeiro leilão, segundo leilão. Em geral, não é por aí que termina, assim. Questão de preço, aquela questão de baixar, vender por um preço menor. Sim. Em geral, termina por aí ou é normal que eles vão para a instituição, assim? O primeiro leilão, normalmente, é o valor de avaliação do imóvel. Então, se ele é avaliado em 500 mil, vai a leilão por 500 mil. Segundo leilão é o valor da dívida. Vamos supor que a dívida seja 100 mil. O leilão vai a 100 mil, mesmo que o imóvel é avaliado a 300. A partir da licitação aberta, geralmente você vai encontrar imóveis com 50% de desconto. Então, está bem abaixo. E um detalhe importante que primeiro leilão e segundo leilão, as dívidas que recaem sobre o imóvel IPTU, condomínio, é por conta do adquirente. Então, vai somar, além dos 5% do leiloeiro, que é um valor devido. Isso é estabelecido em edital, é uma regra. Vai somar as dívidas e, a partir da licitação aberta, as dívidas são por conta da instituição bancária. Então, se tiver 5 mil de IPTU, arrematou o imóvel, quem paga é o banco, não é o arrematante. Tá, isso antes do leilão, dessa venda direta pela instituição. Até a data do leilão, o banco se responsabiliza por todos os débitos. Tá. A partir que você recebe o termo de arrematação, todos os débitos é por conta do adquirente. Tá. E esse valor é fixado pela instituição? Essa avaliação que tu falou, essa primeira, assim... Do imóvel? A avaliação do imóvel, quem faz vai o engenheiro, vamos supor, né? Eu vou dar um exemplo, a Caixa, um imóvel da Caixa. Vai o engenheiro da Caixa, ele faz a avaliação do imóvel. Essa avaliação vai para a matrícula também. Então, na matrícula, geralmente, a gente vê a avaliação do imóvel. A gente não se baseia pela avaliação do banco. A gente faz uma pesquisa de mercado na região e também vemos imóveis semelhantes àqueles para ter mais ou menos o preço de mercado, né? E não se basear pela avaliação da instituição bancária, porque por muitas vezes eles acabam desvalorizando um monte o imóvel. Tá bom. Não sei se tu quer falar agora a questão dos financiamentos, né? Como é que isso se dá, em que momentos, né? Porque eu sei que hoje tem inúmeras possibilidades, né? Então, quando a gente fala de extrajudicial, a gente consegue financiar até 95%. Que é um diferencial no mercado, né? Normalmente, os imóveis convencionais financiam até 80%, recentemente baixou para 70%. Em leilão, 95%. Obviamente, tendo renda para comprovar isso, né? Mas de praxe, 95%, aqueles 5% ali de entrada, pega subsídio, pega Minha Casa Minha Vida, pega todos os benefícios que tem no convencional, mas tem uma extensão maior, né? O que diminui bastante a entrada, que hoje é uma certa dificuldade ali que o mercado tem para enfrentar, né? Mas então, vamos lá, a gente está diferenciando a questão do leilão judicial para o extrajudicial. A gente está falando aqui de extrajudicial, ou seja, não tem processo, não teve nada. Esse aqui é aquela situação em que o sujeito ou deixou de pagar e houve a retomada, né? Aquela notificação que o cartório faz, o cara não pagou, não purgou a mora, voltou para a instituição colocou para um leiloeiro vender. Ou quando o próprio sujeito diz para o banco, ó, não, estou esgoelado, não vai mais. Aí o banco bota. A empresa de vocês especificamente, qual é o trabalho da AGEU? Geus, aliás. A GEU é o leilão em latim. E a Geus. Qual é a função da Geus? Onde a Geus entra nessa jogada aqui? E onde a Geus... qual é o trabalho da Geus, especificamente? Então, eu vou buscar a Geus. Por que eu busco a Geus? Então, quando a gente fala, né, de leilão, se torna um pouco burocrático o processo, né? Então, a nossa empresa entra como uma parte que desburocratiza tudo isso e assessora o cliente. Então, vocês podem ver, a gente tem toda uma assessoria jurídica dentro do escritório. A gente tem engenheiro civil que entende, né, de averbação do imóvel e tudo mais. Eu, por exemplo, sou corretora formada. Então, a gente faz todo esse processo de avaliação para o cliente, desde a desocupação, a entrega das chaves para ele. Então, ele não se preocupa com nada. A gente tem CCA interno, então, também, para fazer essa aprovação, né, de financiamento do cliente, porque como eu disse, quando se fala de leilão, é outro sistema ali, desde a simulação que muda, né? Então, não dá para qualquer correspondente bancário fazer esse processo de aprovação, tem que entender do assunto mesmo. Então, a nossa empresa, ela procura ter tudo em um lugar só, onde o cliente nos busca para a gente estar prestando essa assessoria e consultoria para ele em leilão de imóveis.
E aí vocês trabalham especificamente Caxias ou vocês fazem... A coisa é mais ampla? Na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É? Por enquanto, nossa ideia é focar mais aqui no sul, depois expandir para todo o Brasil. Eu tenho um amigo meu que era do Novo, o Charbel, acho que é esse o nome. E ele é lá do Nordeste, eu acho que ele é de Fortaleza, se não me engano. E ele foi candidato a prefeito do Novo, lá naquele primeiro ciclo e tal. E eu vi que ele meio que abandonou a questão de política e tal. Eu acho que ele era procurador do Estado até. E eu vi que ele, inclusive, não é mais procurador do Estado. Agora ele trabalha só com isso. Ele indica, né? Explica o negócio e tal. E eu sigo ele e assisto demais, assim, ele falando da compra que fez, do financiamento, de como ganha, como ele vende como um grande investimento, né? E uma grande oportunidade de negócio. E, cara, eu vejo umas coisas ali que eu digo, porra, cara, muito bom o negócio, né? E a minha pergunta é, o foco de vocês é com o investidor hoje? Vocês buscam investidores ou aquele cara que está assim, não, eu quero comprar uma casa, um apartamento para morar, melhor condição do que comprar um financiamento e tal? Ou é o cara que é mais para investimento mesmo? O que vocês entendem? Os dois. Uhum. Hoje a gente tem uma equipe que foca, né? Cada um tem o seu foco do seu cliente, sabe como atender. Então, nós temos um dos nossos consultores que atendem somente os investidores. O outro atende, sim, o residencial. A Geus vem justamente para apresentar, né, para aquelas pessoas que querem adquirir o primeiro imóvel. Muitas vezes não tem condições pela entrada ou pelo valor alto. Então, a Geus se apresenta como uma solução justamente para isso também. E aí, eu, pelo menos, assim, das vezes que eu vi, uma coisa que me chamou muita atenção foi... Mas qual é o risco de eu comprar... eu adquiro um imóvel, tenho um sujeito lá dentro. Aí esse cara não paga condomínio, esse cara não está pagando IPTU, esse cara não está pagando nada. E está lá dentro. E aí o imóvel vem assim, diz, pô, o imóvel está 40% do valor, está ótimo, eu tenho condição de fazer, mas tem um cara dentro, mas tem conta para pagar. Qual é o valor dessa conta? Como é que é? Né? Como é que são as comissões? Como é que tranquiliza o cara, entendeu? Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu disse assim, mas eu acho é tão bom o negócio, mas ao mesmo tempo tem... Como é que funciona essa questão? Porque hoje não é assim para tirar o cara de dentro do imóvel, ou é fácil, numa situação dessas é mais simples. Como é que funciona? Então, no momento de fazer a desocupação, nós fazemos a notificação extrajudicial, damos um prazo ali de 15 dias, né, para desocupar, isso amigavelmente. Se a pessoa não responde, né, não faz uma contra-notificação, não entra em contato ou se recusa, nós ingressamos com uma ação de emissão de posse, requerendo uma liminar para o juiz, comprovando com o termo de arrematação, o contrato assinado junto à Caixa, onde comprova que adquiriu o imóvel, e o juiz defere essa liminar, dando um prazo, ele fixa o prazo 15, 30 dias, para a pessoa desocupar sob pena de despejo compulsório. Então, ela sai por bem ou por mal. Para nós, a gente sempre frisa. Olha, extrajudicial, você não vai ter gasto com os honorários, não vai ter gasto com custos judiciais, né? Você sabe que você deve, porque normalmente a pessoa sabe que ela perdeu, né? Uhum. Muitas vezes a gente vê processos desses devedores contra a própria instituição bancária requerendo a anulação da consolidação de propriedade, que não foi intimado, né? Porque recebeu a intimação via edital. Mas isso é válido, isso está tudo em lei. Então, a gente sempre verifica isso na matrícula. Teve as intimações conforme a lei, tá tudo certo. Não tem como recorrer. Então, a pessoa vai sair ou extrajudicial um acordo ou via judicial com ação de admissão de posse, né? A gente sempre diz, olha, é chata a situação e o oficial de justiça, fazer o despejo, constrangimento, essas coisas. Mas, geralmente, até agora, a gente só fez uma ação de admissão de posse, né? Para tirar a pessoa de dentro do imóvel. 90% é acordo extrajudicial. Então, é algo bem tranquilo. Sai numa boa, bem tranquilo. E aí, só para voltar, a dívida até o momento do leilão, até a arrematação... Até o segundo leilão é por conta do adquirente. Até o segundo leilão. Primeiro e segundo leilão é do adquirente. Se tem 5 mil de IPTU, 3 mil de condomínio, esses 8 mil somam-se no valor do imóvel, além dos 5% de leiloeiro. Talvez a gente faça toda uma análise, a gente tem uma calculadora e a gente vê se é vantajoso trabalhar com esse imóvel para investidor. Para moradia, a pessoa pode subir um pouco mais, né? Porque daí ela não vai... Claro, o imóvel vai se valorizar ao decorrer do tempo, mas ela pode investir um pouco mais. Investidor, ele gosta de ter uma boa margem de lucro. Então, daqui a pouco, se as dívidas forem muito altas, não vale mais a pena, né? Ou até para quem está assistindo,
aconteceu, cara, eu arrematei lá um imóvel que ela era avaliado em 200 mil, eu arrematei ele por 100 mil. Além dos 100 mil, eu vou pagar mais 5 mil para o leiloeiro, que é os 5%, então vai virar 105. E esse imóvel tem dívidas lá de 20 mil, então virou 125 mil. 125. Isso. E eu ainda vou ter o período até de emissão, de entrar no imóvel, ter a posse dele, e pode levar aí 2, 3 meses e eu vou continuar pagando condomínio desse período. Você começa a pagar a partir do momento que o imóvel está em seu nome. Então, ele já fica no momento do leilão. Não, a partir da matrícula. Quando eu estiver lá no registro. Quem paga se levar 30 dias aqui, quem que paga esses 30 dias? Pode ser feito daí uma ação de cobrança diretamente ao antigo proprietário, quem estava ocupando o imóvel. Por exemplo, outra situação. Se a pessoa... O banco não paga nunca. O banco paga até a data de arrematação. Isso consta em edital. Mas a data de arrematação eu não consegui... Então, não consegui entender. Então, aqueles 8 mil da dívida. Por que eu paguei aqueles 20 mil de condomínio e IPTU? Isso é só no primeiro, segundo leilão. Isso. Entrou em licitação aberta, venda direta, venda online, aí as dívidas são por conta da Caixa. Exatamente. Do banco, A doutora está falando, no sentido, a Gabi está falando aqui, no sentido de ser primeiro e segundo leilão, né? Aí as dívidas, sim, são por conta do arrematante. Por isso também, né, é importante a assessoria, o entendimento no caso. Porque tá tudo, gente, prescrito em edital, né? É importante analisar ações, averbação, mas vamos deixar isso para falar depois. Então, assim, tá prescrito e a gente sempre posiciona, sempre avisa, porque a gente tem responsabilidade, né? A gente tem responsabilidade por tudo que está acontecendo no leilão, do início ao fim da negociação. Então, a gente não vai colocar o nosso cliente numa fria, sabendo, vamos dizer assim, colocar ele numa fria, sendo que a gente é responsável do início ao fim. Não faz sentido. Né? Sim, porque é uma assessoria específica para isso, né? Então, Exatamente. eu imagino que há uma responsabilidade, então, né? A empresa de vocês acaba que ela assume esse ônus, né? Então, Sim. fazer mal feito vai voltar contra vocês. Com certeza. Então, aqui já faz sentido Faz sentido, né? de ter uma assessoria, né? Porque a gente já está falando aqui de um monte de dificuldade, né? Que pode ter. Porque é aquela história, a velha história do barato sai caro também, né? Às vezes tu quer ir lá e acha que chega na internet, entra no site do banco, sai preenchendo e daqui a pouco, né? Isso. Então, assim como tu busca um médico, tu busca uma pessoa que sabe de outra área, um advogado, tu vai procurar alguém que estudou e está se especializando nisso, né? A minha pergunta agora é a seguinte. Como em outros ramos, quer dizer, isso é para o investidor, por exemplo. Eu sou conservador, por exemplo. Meus R$100 que eu tenho lá, eu guardo eles no cofrinho ainda lá no casa. Mas o cara que tem grana, assim, que ele, né, tá ali um valor que ele quer investir. Para o conservador e por aquele cara que arrisca mais, tem um momento aí desses para dizer assim, ó, tu é o cara que arrisca mais, aqui é o ponto para te chegar. E ó, não, tu é mais conservador, tu mais uma bola de segurança ali, vamos deixar para fazer em determinado momento. Tem isso também, tanto faz, na verdade. Com certeza, e a gente, principalmente assessoria. Hoje a gente tem uma calculadora de leilões, que a gente disponibiliza para quem quiser, inclusive pode depois disponibilizar para vocês. Onde a pessoa vai lá, ela mesma coloca os valores que a gente acredita que ela vai ter. Desde reforma, que pode ser feito. Obviamente, tu vai pegar um imóvel, tu vai ter que pintar ele, reformar ele, lavar, né? Então, coloca já esse custo lá, custo de imposto. Depois, na revenda, tu vai querer revender ele, então, 6% do corretor, que é o valor de mercado. Então, tudo isso tu preenche nessa calculadora e ela vai te dar uma margem de lucro. Com certeza, a gente sempre assessora, né? Indica até que valor que é bom ele, né? Por isso que a gente faz uma avaliação bem minuciosa ali de mercado, que é a Camila, né? Nossa engenheira ali que faz essa avaliação hoje. Eu falo de risco assim, por exemplo, falando em risco, eu que sou conservador, talvez com alguém morando dentro eu não faria esse negócio. Agora, se ele foi desocupado, eu acho que daí eu entro na briga. Entende? Eu falo risco nesse sentido. Tem um momento, não tem, dá para ganhar mais, dá para ganhar menos. É que as pessoas, algumas pessoas ficam receosas. Tem gente morando, não quero, porque não quer se incomodar. Mas desocupação não é algo difícil de fazer. A pessoa sabe que está devendo, né?
Em tese, a gente, no máximo, o prazo máximo que a gente está levando para desocupar é 40 dias. Máximo. Nesses 40 dias, o que está acontecendo? Toda a burocracia da documentação. Então, em tese, a pessoa vai ter a documentação pronta e o imóvel desocupado. Porque mesmo se fosse um imóvel convencional, você só consegue habitar ele depois que a documentação está pronta. Então, mais ou menos, é o mesmo trâmite, né? Não tem questão alguma. Então, esse perfil conservador, a gente tenta mostrar o lado bom, né? O perfil do imóvel, o lado bom, e o porquê a assessoria da Geus nesse momento. Facilitar, né, a vida do adquirente, do arrematante. Então, é algo que a gente está querendo tirar, toda essa burocracia de querer imóvel só desocupado. A gente tenta facilitar e mostrar esse lado bom de também adquirir um imóvel ocupado, porque a gente pensa que o imóvel vai estar mais cuidado, porque tem pessoas morando, né? A gente tenta mostrar esse lado positivo também. Exatamente. E em que momento vocês decidiram? Pô, aqui tem um espaço aqui porque minha esposa teve lá a loja de nenê, né? Eu ajudei ela lá. A gente montou uma loja que vendia puericultura. Quem não sabe, puericultura tem a carrinho de bebê, bercinho, chupeta, mamadeira, essas coisas são puericultura. E aí quando é que eu percebi isso? A gente começou a querer comprar coisas e tinha que ir para Porto Alegre, tinha que vir não sei de onde. Na época não era o acesso ao e-commerce, não tava essa coisa, né, essa loucura. Mas há 18 anos atrás, tu tinha dificuldade, tu queria ver o produto, entender. Então, era difícil tu achar. Então, como a gente tinha que viajar para buscar, a gente disse, vamos abrir aqui. Então, a gente acho que tem um espaço. Aí fez uma pesquisa e tal. E vocês, como é que foi? Assim, vamos abrir isso aqui, tem um nicho. Como é que foi? Começou contigo lá? Começou com ela? Como é que foi? Um dia vocês estavam lá conversando e... eu acho que tem um negócio aqui pra gente. Como é que funciona isso? Eu acho que foi uma junção de experiências, né? Eu entendo ali de imóveis, tenho a licença para trabalhar. A Gabi entende muito bem da parte jurídica, né? A Camila, engenheira civil formada. Então, assim, foi uma junção que a gente viu um espaço no mercado, né? E a gente decidiu se unir para estar trabalhando firme nisso, né? Mas como é que foi assim que vocês... Vamos abrir a Geu. A gente se conheceu num antigo trabalho que a gente trabalhou juntas. E a gente tinha interesse, né, no mercado de leilões. Então, a gente começou a estudar. Enfim, eu também já conhecia, né, obviamente. Então, a gente estudou, se juntou e fomos. E a empresa, desde então, vem crescendo, graças a Deus, né? E vocês já ouviram falar em consultoria em imóveis de leilão aqui em Caxias do Sul? Não. Não tem, né? Não tem. Não tem. Pois é. Aliás, eu ia perguntar sobre isso. Me chamou muita atenção quando caiu lá. Eu disse, pô, isso aqui eu achei muito... Eu já entrei, assim, dar umas pesquisadas, assim, sabe? No TikTok? Porque acaba vindo eu lá vejo no TikTok. Não, eu não tenho. Não tem? Não. Eu tenho TikTok, eu gosto. É só bobajar. E aí aparece uma coisa boa no meio. Aí tu, pô, isso aqui é legal. E aí, enfim, acabei vendo empresas, enfim, que fazem isso quase. Vem anúncio ali e tal, e da própria Caixa eu entrei já lá, eu sei que tem no site, tem uns reloginhos lá que vão correndo e... Enfim, pesquisei aquela fuçada. Isso, famosa fuçada. Mas a minha pergunta, assim, qual é o tamanho do mercado disso hoje em Caxias, assim? Eu tenho 50 imóveis hoje para comprar em leilão em Caxias ou eu tenho 1.500? Eu não sei, eu tenho um... Pois isso é uma pergunta. Vocês têm ideia assim, do tamanho, de quantos imóveis tem extrajudicial? Eu chego lá amanhã e digo, eu quero comprar um negócio. Eu vou sair vendo alguma coisa, dizer, eu tenho 10... Eu chego lá e digo, eu quero comprar um apartamento. Quantos tem aí para me dar uma olhada? Aí tu vai dizer assim, tem 3.000. São mais de 1.500. Com certeza. Sim. Em Caxias, em andamento, assim, ou em algum momento... Essa semana, a Caixa dispôs mais de 2.500 imóveis. A gente tá falando da Caixa só. Mas não só em Caxias. Só da Caixa. Em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil. Você tá falando todo o Brasil, tá? Todo o Brasil. Mas em Caxias tem muitos. Muitos. Mais de 1.500. Uhum. E sendo que eles disponibilizam, né? Aos poucos. Então, tem imóveis que estão lá dentro. Hoje, inclusive, a gente teve uma reunião com uma doutora, que é uma advogada, né? Ela é responsável pela parte que leva os imóveis a leilão. Então, ela protege o condomínio, por exemplo, entende? Tá. Então, a gente teve uma reunião com ela para ver os imóveis que estão indo em leilão, que nem chegaram lá ainda, sabe? Que a gente tem a informação que vão ir, por exemplo. Então, são muitos... Só nesse condomínio, eu não vou falar o nome, mas só nesse condomínio são 8, um condomínio de alto padrão, aqui em Caxias do Sul, né? No Madureira. Então, assim, para vocês terem noção...
Não é o de vocês. Não. Não tem nem condomínio, mora família. Pô, mas eu tô morando com a minha mãe. Tá louco. Mas tudo bem. Mas olha só. Nós temos um imóvel para te vender. Tem Não, mas eu não tenho pressa agora. Mas eu vou fazer eu quero fazer um bom negócio. É bom, mano? Não, mas eu até não é. Agora eu já tô começando as perguntas agora, eu já sou interesse próprio. Isso. Depois a gente faz a negociação ao vivo também, só assinamos o contrato. Desculpa aí, então não vou atrapalhar. Mas vocês conseguem perceber por movimentação do número de imóveis à disposição, assim, o andamento da economia, assim, tem algum choque aí nesse período que vocês têm, dizer assim, aqui começou muito. Coincidentemente, a economia não tá tão boa. Aqui parou um pouco, reduziu, ou tem mais gente com dinheiro do nada e a economia, então, tá... Vocês conseguem fazer uma leitura, assim, ou dá para ter uma... aqui é um momento, por quê? Porque tá chegando um monte... Ou, aqui não é um bom momento, porque tem poucos e a disputa é enorme. Então, dá para fazer uma leitura, assim. Eu já pensaram em fazer uma leitura mais... Minha opinião, tá? Nós temos lá, a gente consegue ver a data da consolidação na matrícula. Então, temos lá 2011... E desde agora, que estão entrando em primeiro leilão. Então, é um mercado que não para. Tem sempre imóveis entrando, exatamente. O que eu tenho notado? Que esses últimos que estão entrando, eles estão vindo com muita averbação, muita ação judicial em matrícula, né? Que depois a gente vai ter que dar baixa em penhora e tudo mais, que isso a gente faz também. Mas, então, eu tenho analisado que esses últimos que estão vindo a leilão, eles estão com esse detalhe. Tanto que a Gabi está tendo muito trabalho, né, para consultar. Então, porque a gente só leva para vocês, vamos dizer assim, os imóveis, depois de realizar toda a consulta dele, tá? Então, nosso trabalho, ele já começa antes mesmo de te oferecer. Mas então, me explica essa da penhora aí, como assim? Pode falar, Gabi. Então, eu vou falar de um caso recentemente, no qual eu fiz a petição para fazer o cancelamento da penhora hoje. Muita gente acaba fugindo do leilão quando vê penhora gravada, né? Mas a gente faz uma consulta completa, vê o que originou a penhora. Era uma penhora sobre direitos e ações. Então, a partir do momento que tem alienação fiduciária, o imóvel foi consolidado, em tese, o entendimento do STF é que essa penhora não tem invalidade alguma, né? Então, nós temos que lá se habilitar no processo, comprovar que o imóvel foi arrematado por um terceiro de boa-fé e pedir um cancelamento. Porque se não for cancelada essa penhora, na hora de fazer o registro e fazer a transferência do bem, vai travar, não vai transferir. Então, a gente precisa requerer antes o cancelamento, né, da penhora, para depois dar prosseguimento e o imóvel ficar registrado tudo certinho. Mas minha dúvida é o anterior a isso, porque assim, vamos exemplificar. Marcelo comprou o imóvel, Tá. financiou lá na Caixa, estou pagando, aí me apertei, não estou conseguindo pagar, mas o imóvel está no meu nome ou está no nome da Caixa? Está no meu nome com uma alienação por a Caixa. Isso, você vai aí como eu devo devedor. para o Jucabala, o Jucabala me penhorou o imóvel que está alienado já, é isso? Sim, eu até conversei com o Dr. Silvio Vieser semana passada entender, pode penhorar um imóvel que tem alienação fiduciária, se nem é do devedor, né? Ele está alienado junto à instituição bancária. Ele falou que direitos e ações, sim. Porque o que acontece? As pessoas, o pessoal, vamos dar um exemplo, o exequente, o autor requer essa penhora para a pessoa não vender e não cometer fraude, se desfazer do bem, né? Então, fica reservado esses direitos e ações sobre o imóvel. Então, quer dizer, se o cara tentar vender para um terceiro antes Não de vai botar conseguir leilão e vender. tal, ele... A Caixa em si vai, beleza, minha parte eu recebi. Mas ele não vai conseguir transferir no título de imóveis porque tem uma penhora lá que vai proteger. Ele não vai conseguir nem vender por causa dessa penhora. Esses direitos e ações é para a pessoa não se desfazer do bem. Sim, até porque tem uma relação originária, vamos colocar assim, que é a da Caixa, né? E essa pessoa, ela pode cumprir até o final e pagar, e liberar o ônus. E vai ter a pessoa que vai ficar devendo e vai perder para a Caixa. Tu pode botar a penhora ali, né? Se essa pessoa é a que pagou tudo em dia, bloqueia, ela vai acertar as contas com esse terceiro, né? Isso. Se ela é a pessoa que perdeu isso, aí o negócio é com a Caixa pegou e tchau pro terceiro, né? Basicamente... Porque eles nem quiseram realizar leilão judicial, por quê? Porque a dívida com a Caixa era 400 mil. Mas a dívida atualizada desse processo era 300. Então, soma 700. Então, não ia ser vantajoso realizar leilão judicial.
Por isso que o próprio exequente manifestou desinteresse na baixa ali da penhora. Só que o juiz, por muitas vezes, deixa passar, não manda baixar, enfim. Daí o terceiro, que adquire, tem que ir lá peticionar no processo e pedir esse cancelamento da penhora. E se não cancelar a penhora? Aí não dá para fazer o registro. E aí não tem o arremate. Até tem, mas aí o imóvel não é passado por teu nome. Por isso que tem penhora e ação que a gente não entra. Por isso que a gente avalia antes, a gente não entra. Inclusive, teve um imóvel então que a gente... Então é bom ter alguém assessorando mesmo. É bom. Sim. E a gente sabe, né? Se não está registrado em matrícula o teu nome, tu não é dono. Essa é a realidade. Então... Tu não tem a posse legal do imóvel, sim. né? Então... Tem furadas que a gente... A gente não, né? Tem furadas que a gente sempre indica o cliente a cuidar, né? A não entrar, né? Por exemplo, fração ideal. Qual que é aquele outro? Me fugiu o termo jurídico. De herança. Inventário. Então, essas questões... O famoso aventário. Exatamente. Área não averbada também. Área não averbada. Aí daqui hoje tem, dependendo da área, até por isso que eu falei do risco e coisa, da demora, enfim, porque hoje tem alguns procedimentos que agilizam, até a averbação, né? Enfim, já está bem mais fácil do que era anos atrás, a questão de averbar uma construção, enfim. Mas eu vou dizer, eu tenho uma situação, e agora vocês falaram dessas exceções aí, né? Eu tenho uma situação de um cliente, enfim, lá do escritório, não sou eu que cuido, mas tá lá. E aconteceu uma situação, ela é antiga. E eu pergunto aqui porque eu acho que a gente está falando aqui, como é um negócio do que a gente está falando, a gente tem que falar de credibilidade de tudo aqui, né? E por isso que eu faço essa pergunta. Ele teve uma época, uma situação, ele comprou um imóvel, né? 20 anos atrás, 15 anos atrás. Ele comprou um vizinho lá de Nova Petrópolis, comprou outro, um outro vizinho, não sei de onde, comprou outro, na praia. 13 imóveis, etc e tal. Construíram a casa, criaram os filhos, filho adulto já. E aí, lá no determinado momento, chega o oficial de justiça lá na praia, entrega uma intimação para cada um. Então, isso aqui era de uma empresa lá de Porto Alegre, que estava devendo tributos para o Estado. Não tinha averbação nenhuma de dívida, nada. Na matrícula, nada. Zero. Tributo, tem lá uma exceção, que é isso, ponto, acabou. Resumo da história agora. Estou providenciando com uma leiloeira. Como é um amigo meu, né? Estou providenciando lá um contato com a leiloeira, já fiz. Ele vai comprar o terreno dele. Por quê? Ele conseguiu, pela boa-fé, a casa, ao menos, liberar. Os 3 conseguiram. Mas o terreno, eles vão comprar o próprio terreno. Foi há 20 anos o negócio, a ação do Estado demorou para cobrar. Ninguém do Estado, nem um juiz, nem alguém lá da Procuradoria mandou um ofício para a matrícula, para o cartório, porque teria evitado, eles iam olhar e iam dizer, não, esse aqui eu não vou comprar, tá aqui. Então, quer dizer, daí quando foi para a pessoa física da empresa, e aí que foi. E demorou, né? E isso, às vezes, demora muito, né? A questão do judiciário. Tem algum tipo de lugar, algum banco de dados, alguma coisa que vocês possam pesquisar essas coisas, assim, porque ainda mais hoje que o mundo está tão pequeno, né? Que as pessoas têm um negócio na Bahia, comprou, tem 5 funcionários na Bahia com uma ação trabalhista, tu não sabe, comprou lá, aqui tem um imóvel em Caxias. Tem algum banco de dados, alguma coisa, uma pesquisa assim para tentar evitar, né? A gente realiza uma pesquisa, a certidão negativa de processo de todos os tribunais do Brasil. Então, a gente já consegue ver se tem alguma vinculação processual, seja trabalhista, justiça comum, justiça federal. A gente faz todo esse filtro. Geralmente, a gente não trabalha com imóveis que não tenha área averbada, né? Porque pode dar problema. A nossa ideia é entregar ao cliente algo garantido e o que é certo e não o duvidoso, né? Então, a gente faz toda essa análise antes, uma análise bem filtrada, e a gente entrega tudo redondinho para o cliente, né? Se tiver algum questionamento no meio ali dos trâmites, a gente já tem todas as respostas. Se tiver mesmo as dívidas sendo por conta da instituição bancária, a gente já tem todos os valores apurados para depois, após a rematação, já encaminhar tudo. Isso é ótimo, né? Se tivesse isso naquela época e ele tivesse tomado a precaução de contratar uma empresa
que tivesse esses meios, ele teria evitado um problema, né? É um problema grande, porque daí o terreno ainda valorizou nesse período, né? Mas aí foi um erro do Estado também, né? Só que o Estado não é Estado muito bom em assumir erros. O Estado não erra. O Estado não Ele erra. não erra. Só nós. Quando a gente erra. Quando a gente erra, nós Quando a somos gente penalizados. erra, a gente é punido, e quando ele erra, a gente é punido também. Então, faz parte. Porque o Estado detém a boa-fé. E o cliente, os três, não. Não tem. Isso aí. Enfim, 180 mil reais cada um dos terrenos. É mesmo? Que era deles. Que era deles. Enfim, é claro, hoje com internet, etc, e informatização de tudo também, né? Tem muito cadastro, né? Hoje, tem cadastro de indisponibilidade de bens, eu acho. CENIB. E se tu quer penhorar um valor hoje, não importa o lugar que tiver, a conta do cara lá, não sei quando, né? Então tem outros meios hoje, mas na época... conta internacional, né? Se a pessoa tiver uma conta fora do Brasil também. É mesmo? Mas, então hoje os meios estão melhores, né? Não vou falar. Não fala. Mas o Bitcoin tá aí, né? Bitcoins são penhoráveis. Não, mas aí... Então, aí o mundo acabou quando penhorar. Como é que penhora Bitcoin? Como é que tu sabe que eu tenho um Bitcoin? Vemos o exemplo da Indio. Mas aí os caras é brincadeira, né? Os caras tinham cadastro, tal, tudo bem. Mas dos poucos que eles tinham, porque a maioria eles picaretearam os caras. Mas vamos lá. Se eu tenho Bitcoin, meu filho tem Bitcoin. Não tem como saber que se a gente tem Bitcoin, né? Só se eu tiver uma empresa que não sei o quê, mas se eu comprei o Bitcoin e fui... Bom, pelo tempo que eu fiz estágio no fórum, é possível descobrir tudo. Meu Deus do céu. Tudo. Tudo? Tu tem problema com isso? Tu tem problema com isso? Eu não tenho problema, tranquilo. Aliás, sabe que tem uma hora a gente vai falar, mas tem uma história muito legal agora que a gente fez esse assunto. Eu acho que o nome do cara é Daniel Fraga, uma coisa assim. Eu vou lembrar o nome. Que meu filho falou dele um dia e meu filho é anarcocapitalista. Assim, ele tem Bitcoin. E aí ele disse, eu acho que é Daniel Fraga. Que é um sujeito que sumiu. O cara começou a ter processo, ter não sei o que, dívida e tal, e o cara sumiu, desapareceu. E as pessoas pensaram, ele morreu. As pessoas, né? E aí a história foi o seguinte, que ele vendeu todo o patrimônio, comprou bitcoins lá, quando não valia nada e tal, e ele desapareceu. E as pessoas nunca mais viram ele. Ele não tem cartão de crédito, nem nada. E a lenda do grupo aí, dos libertários, é que esse cara... mora por aí ainda, ele está vivo, ele só faz as transações e tal, sem passar pelo Estado, que ele está conseguindo viver sem o Estado enxergar ele. Ele está entendeu? O Estado não acha mais ele. Tem um monte de processo, tem processo criminal, uma coisa assim, de algumas coisas que ele fez contra o governo e contra o Estado. E esse cara ele é meio assim, como é que eu vou dizer... É meio um ídolo, assim, da gurizada, assim, né? Ele conseguiu, né? Ele é a prova de que dá para fugir do Estado, né? Eu vou descobrir o nome dele. Agora eu vou te fazer uma pergunta, então. Só porque tu atiçou minha curiosidade. Tá, e ele é livre? Pois é, né? Qual é o conceito de livre, né? Pois é. Você não pode aparecer. Vejo liberdade. Não sei, então não tô vendo liberdade também. Ele não tem, mas assim... O conceito de liberdade é... Não. Mas eu acho que aqui já não é nem a questão de liberdade, é a questão de... o rebeldia. O cara se livrou desses caras, entendeu? Ele não paga os caras. Não pode ser assim, porque senão os caras não chegam nele. Não pode ser tanto assim, porque senão os caras vão lá. Tu vai leiloar, vou botar fogo. Então não pode ser tão... Exatamente, não pode ser tão radical. Voltando aqui, vou pegar meu celular. E isso, bancos públicos, bancos privados, a gente tem assim alguma diferença? Tem de agilidade, procedimentos, assim, tem uma... já estou querendo saber qual é o banco melhor para trabalhar, viu? Vai fazer propaganda para E banco, tem né? diferença, porque uma vez, aí, um tempo atrás, que eu financei um imóvel, eu teve... a Caixa Federal me disse assim, eu já tive um financiamento lá, ela me disse, não vai dar. Porque não tinha dinheiro. A Caixa não tinha. Foi num período de um governo aí, mais para trás ainda. E depois eu fui no outro, acho que foi no Santander, e foi assim, rápido. E o custo era o mesmo. Só que um tinha e o outro não tinha. Essa questão da verba, né, da Caixa, acontece sim. Hoje, inclusive, nós temos alguns casos, mas acontece assim, 20 dias para assinar. A gente chama assinatura da Caixa, tá? Dos financiamentos. Então, a gente espera ali dentro de 10, 20 dias para poder assinar, que é quando a verba vai ser liberada. Então,
Acontece isso seguidamente na Caixa, né? Mas é um banco bom. Hoje é o melhor banco que a gente tem para se trabalhar com um leilão de imóveis, né? E é o banco que mais assessora, vamos dizer assim. Porque assim, gente, quando a gente fala em leilões de imóveis, falta muita estrutura ainda no nosso país para lidar com o assunto, sabe? Falta muitos profissionais qualificados, falta muita filtragem, né? O Poder Judiciário é o mais qualificado. Mas aí tu entra da avaliação lá da Caixa. Nós já tivemos imóveis, por exemplo, vamos falar da parte ruim também, né? Nós tivemos imóveis, por exemplo, que o nosso cliente, ele arrematou. A Caixa informou que era... Não sei se eu posso falar isso. A Caixa. Não. O banco O banco. Aquele banco, né? Uma caixa do tio Patinhas. Isso. Ela falou da caixa, ela queria dizer a caixa do tio Patinhas. Ela não falou do... Caixa estadual. Caixa estadual. Que Elas fechou. não eram nascidas, mas Nem tudo eram bem. nascidas. Resumidamente, um banco lá, Um banco. né? Passou pra gente e pro nosso cliente, que eram 2 dormitórios e 2 sacadas. Quando a gente abriu o imóvel, era 1 dormitório e 1 sacada. Então, o nosso cliente, ele disputou mais de 100 mil por aquele imóvel, que é numa das praias aqui. Então, com certeza, teve muita disputa. E quando a gente chegou lá, não valia aquilo, porque um dormitório diminui muito o preço de um imóvel, né? Sim. Aí, o que a gente fez? Devolveu o nosso valor de assessoria para o nosso cliente e recorreu tudo para que o valor de leiloeiro fosse devolvido para ele, né? Então, a gente fez vídeo, fez provas e a gente reverteu dentro de uma semana a situação. Então, devolveram o valor dele e cancelaram a venda. Mas olha todo o processo que a gente teve que ter, né? Trabalhar de graça, bem dizer, por causa de uma falta ali de assessoria, de um trabalho bem feito dessa instituição, né? Aí tem uma questão, então, já. Do que eu falei que eu sou conservador. Eu já não ia conseguir comprar sem ver foto de tudo. Eu teria que ver muita foto dos ângulos lá e tudo. Mas da tu tá portaria, comprando. da rua, né? Porque, então, por isso que eu acho que tem que ter... Vocês têm, assim, um site, por exemplo, de vocês? Tem alguma informação? Vocês têm ofertas lá? Sim. Sugestões? Ou não tem e tu tem que chegar na empresa? Faz a propaganda aí. Ou vincula com o site da Caixa, do Santander, dos outros. Como é que... O que nós fazemos? Nós temos site que é www.geusleilões.com.br e nós temos Geus, vamos voltar. Geus é... Geus, G-E-H-U-S, leilões.com.br. Lá tem os imóveis em destaque, porque o que acontece? Se você for direto no site da instituição bancária, você vai encontrar trilhões, né? A gente filtra os melhores e os já revisados. Então, a chance de você arrematar o imóvel com 99,99% de segurança está garantida. O Ailton vai olhar antes do programa ir pro ar. Vai lá no nosso site e confere. Se você gosta de algum, já vamos. Vai olhar, G-E-H-U-S, leilões. Eu já tô seguindo ali. Geus, leilões. Já tá Tô seguindo no Instagram ali. seguir tudo. Claro. Semana que vem vai estar a fotinha dele lá no Instagram da Geus, arrematado. Desconto na comissão. Que beleza, gostei demais. Além disso, também a gente tem o nosso Instagram, né? Geus Leilões, conforme o site. A gente está no TikTok também. Estamos no Facebook. E também temos os nossos grupos de WhatsApp. Então, separados por estado. Então, hoje a gente tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e segue. Então, se você tem interesse em 2 estados, você tem que entrar nos 2 grupos, por exemplo. Né? Lá só os administradores podem falar e enviam diariamente opções de imóveis. O nosso Instagram, a gente tenta manter mais um conteúdo mais informativo, até divertido, né? Porque ninguém merece só imóvel no Instagram, né? Então, a gente mantém isso no nosso perfil. Mas eu vou te dizer um negócio aí. Eu olho o Instagram lá, eu tô olhando muito apartamento no Instagram. Eu tô olhando muita coisa. E eu vou dizer, eu gosto dessa ideia de uma foto que chama atenção ali. Eu sou o cara que compra olhando no Instagram. Eu gosto do vídeo. Ou vídeo. Vídeo. Imóveis tem muito de vídeo, inclusive vai passando dentro, já conheceu, já se sente morando lá dentro. Né? Talvez no de leilão tu não vai sentir isso. Mas tu vê uma paisagem lá no fundo e já diz, queria morar num lugar aqui. Mas o que nós fazemos nos imóveis que estão a leilão? Claro que... No grupo. Se está ocupado, a gente não consegue lá bater na porta e dizer, oi, posso filmar teu apartamento, ele está a leilão. Não, a gente não faz isso.
Mas nos apartamentos a gente entra, verifica o condomínio que dispõe, playground, salão de festas. A gente faz uma filmagem toda do condomínio, né? Geralmente a gente sobe até o andar para ver que lado fica o apartamento, né? E a gente verifica com o síndico se está ocupado ou não. Então, antes do cliente entrar no leilão, nós já temos todas as informações apuradas e também fotos, vídeos do condomínio. Mas do apartamento em si, não. Até se ele tivesse desocupado, a gente busca não entrar, porque, né, é questão de ética também. Não é uma propriedade nossa, então a gente não vai lá e arrombar o apartamento. Mas, mais ou menos, a gente faz todo esse adiantamento. Como é imóvel de leilão, né, Dani? Então, a gente não tem como... Prédio é bom porque todo mundo é fofoqueiro, né? Isso. Então, tu vai lá e pede para um vizinho, acha um vizinho que não gosta do cara e diz, não, aquele tá todo detonado. Ou senão o cara diz, não, esse aí tá inteiro, o cara é cuidadoso. O cara é cuidadoso. Não, pode vender que eu não quero mais cara. Geralmente até nas Então visitas... Bom, pega os vizinhos lá, ó, eu acho que... Todo prédio tem fofoqueiro, é impressionante. Então, todo. Não, mas eu quando nós fazer vamos... uma pergunta pro nosso conservador aqui. Aí, ó. O que tu acha que compra em um imóvel de leilão? O que é? Qual que é a vantagem? A vantagem? Isso. Preço. Ganhar lucratividade. Se ela estiver acima do... Ali, muito, e ela tá, em geral, muito acima, né? Eu vi coisas assim de 200% e poucos. Quer dizer, onde é que tu consegue... Com muita incomodação, vamos botar 1 ano, para se incomodar um monte. É bem diferente dos prazos que vocês deram. Com muita incomodação, 1 ano, vai ganhar dinheiro sempre, né? Sim. Então, é um baita negócio, né? Então, a questão da visitação não entra em pauta. Porque tu tá comprando um preço e uma metragem ali. Seja o que for lá dentro, tu sabe que tem 2 quartos, é o que te interessa? Tu sabe que tem 2 banheiros, é o que te interessa? Fechou tudo. Parede, cor, isso depois tu investe, tu já bota no teu orçamento lá. E tu faz melhor, do jeito que tu quer. Então, quando a gente vai adquirir um imóvel em leilão, a gente precisa olhar isso. Que a gente está comprando pelo preço, metragem e localização. Ponto. E tem muito da finalidade também, né? Como vocês falaram nisso, tu vai comprar alguma coisa meio para morar, né? Tô procurando um bairro que é perto da minha mãe, do meu pai, do meu avô. Daqui a pouco aí já talvez esse olhar mude, mas pro investidor, né? Pouco importa, né? Ele quer ganhar, comprar bem e vender. Planilha. Exatamente. Vai planilhar e vai dizer, vou ganhar tanto. O risco... Aí... Hoje nós arrematamos um imóvel que é para moradia, né? Para uma cliente nossa. Ele iniciou em quase 100 mil e foi arrematado por 134. Mas o imóvel, a avaliação de mercado dele é 180. Então, eu estava calculando aqui, ela teve uma margem de lucro de 46 mil. Ela economizou 46 mil reais. É muito dinheiro. Ela vai morar, né? Então, ela economizou. Ela economizou, isso. E referente a lucro, há umas 2 semanas atrás, nós arrematamos o imóvel no bairro Madureira por 400 mil e a avaliação dele é 700, 750. Então aí, que é um caso de um investidor, ele ganhou uma boa margem de lucro em cima do imóvel, né? Eu já estou vendo um segundo tipo de negócio. Exato. O cara que compra aqui e aí que não entrou no imóvel, comprou pela... E aí o cara que entra e que dá garibada no imóvel, dá geralzinha, papapá, e depois vende. Nós temos um caso, eu até vou... uma empresa só fazer isso, fecha parceria com ela, fecha lá, compra, papapá, monta o imóvel e vende. Exatamente. Isso, geralmente. Nós temos um caso que eu até pedi autorização para citar aqui, né? E ele disse do Vinícius e do Ismael. Eles adquiriram o imóvel por 120, não tiveram disputa. Então, adquiriram ali por 120 mil. A matrícula ainda nem está no nome deles e eles já têm um comprador, estão vendendo por 210. Baixo ainda do mercado. A avaliação lá é 230, 240 mil. Eles estão vendendo para 210 porque a gente está falando de 3 meses aí, né? Desse trâmite. Não chegou a dar 3 meses, eu acho, né? Não, 2 meses e pouco. E ele está revendendo. Claro, ele vai ter que pagar imposto, isso ele já colocou lá na calculadora. Ele vai ter que pagar corretor. Então, tudo isso ele colocou na ponta do lápis. Mesmo assim, ele está lucrando mais de 50 mil numa revenda. Ele já é do mercado também imobiliário. Então, ele tem conhecimento. Ele foi lá, fez vídeo, arrumou o imóvel todo. Então, ele agregou muito valor no imóvel dele, né? Mas... Olha, o cara já faz o negócio que eu falei que ia fazer. Já falou. Inclusive, eu trago ele aqui para testemunhar, se for necessário. E se vocês forem ver, o imóvel é o único investimento que não desvaloriza. Ou tem?
Depende, sabe se tu me estiver dizer? na Venezuela, Desvaloriza. aí Não vale nada. Mas falando no Brasil. No Brasil atual. No Brasil. falando aqui, Isso aí é verdade. falando Na minha aqui, concepção, não tem. Não, não Porque se tem. nós formos Tudo bem. investir bolsa de valores, ações de empresas, né? A XP ou qualquer outro tipo de investimentos ali, né? A gente pode Ah, o acordar imóvel- amanhã e ter uma queda e O perder imóvel, certo o valor. imóvel tem um custo de manutenção, Isso, mas ele não desvaloriza. não desvaloriza. Se o cara consegue ter um custo de manutenção, arcar com esse custo de manutenção, ele não desvaloriza. Mas aí, ou também depende, né? Se tu comprar um imóvel lá muito antigo, aí já vem os caras aí, vão fazer um tombamento, aí já quebra o cara no meio. Aí como é que tomba? Aí o cara, aí ele é dono, mas não pode fazer obra, não pode fazer nada. O que ele for fazer é do Estado. Aí o Mas Estado aí a exige, Jéssica veio aqui e trouxe um dado importante, né? Qual? Ela disse que não tem imóvel antigo reformado que não está alugado. Então, quer dizer, tem demanda para isso também. Mas o custo para reformar um bicho desses. Mas se reformarem, está alugando. Tanto é que de vez a maioria deles tem assim aquelas combustão espontânea, né? Acontece. Vários têm umas combustão espontânea. Quando tá assim, olha, isso aqui eu acho que já dá para tombamento. Mas por isso aí que vem a importância de uma assessoria especializada, né? Porque a gente vai entregar algo... Também vai né? investigar esses... Vai investigar. Nós vamos investigar. Porque a nossa ideia, a assessoria entra para quê? Meio que nós vamos induzir o cliente, ó, faça isso. Nós vamos estar lhe representando, né, para fazer o correto, né, que não tenha riscos. A nossa ideia é tirar os riscos. Porque muitas vezes quando nós falamos de leilão, as pessoas já ficam meio espantadas, né? Não participam, ficam com medo ou do imóvel estar depredado, ou da situação do imóvel ou ocupado. A nossa ideia é induzir e mostrar que é algo prático, né? De estar participando, de estar adquirindo. Vocês são aqui de Caxias, as três. Isso. Ela fez assim. A Camila fez assim. Na realidade, a Camila é de Farroupilha, mas a gente considera Caxias, né? Não, é que, segundo um amigo meu, Caxias pertence à Grande Farroupilha, né? Então, é diferente. Mas aí, tá aí, de Domênico, tem alguma coisa a ver com o nosso prefeito? Segundo ele, sim. Até quando meu pai foi funcionário público, trabalhou na prefeitura, então meu irmão, praticamente quase a família inteira concursada. Quando nós se encontramos com a Adiló, ele convida nós para ir no almoço que tem dos de Domênico. Ele disse que de algum lugar a gente é parente. A gente é parente, mas não é assim próximo, nada. Não. Só quando nos vimos em algum evento, alguma coisa do gênero, mas não de frequentar a casa um do outro. Bacana. Bom, nosso tempo vai 5 minutes, vamos lá. passando ali, então assim, ó, vamos... Vamos focar, vamos direcionar. Agora vamos direcionar. Agora a gente quer que vocês vendam o produto de vocês, então. Assim, resumidamente. Essa é a câmara de vocês. Essa é a Vendam o câmara, produto ó. de vocês. Por que a pessoa tem que comprar imóveis de leilão? Por que é mais vantajoso? Né? Por que comprar? Por que esse... Aliás, eu tenho uma pergunta antes de vocês fazerem a finalização. Vou cortar aqui. Durante a pandemia, não houve uma série de limitações e restrições à retomada de imóveis? O que acontece? Durante a pandemia, tu podia ficar até 6 meses sem pagar o teu valor, né? O valor da parcela, liberado. Então, assim, a Caixa, o banco, a instituição, ela já abriu ali essa brecha para justamente não irem a leilão, né? Então, os imóveis que foram, realmente, é porque a pessoa deixou de pagar. Muito tempo. Muito tempo, justamente. Então, foi dado um auxílio, né? Um auxílio financeiro durante a pandemia. Então, agora talvez esteja vindo aqui um rastro dessa galera que ganhou 6 meses ali, mas daí a parcela aumenta, porque a Caixa... Desculpa, a Caixa a gente fala porque é o banco que mais faz isso aí. Que mais faz É o que mais leilão, faz. exatamente. Mas vamos lá, o banco, ele, na verdade, ele não deu 6 meses. Não, 6 meses não paga e depois a gente vê. Não, o banco, ele capitalizou, integralizou aquele valor. Tu fica 6 meses sem pagar, esse valor vai ser integralizado, vai aumentar a prestação depois. Então, as pessoas aumentaram o endividamento dela, a prestação ficou mais pesada, então provavelmente agora tu tenha um boom dessa galera que ganhou esse benefício, né, essa ajuda do banco, e que agora está pagando mais caro e ficou impossível de pagar. Então, talvez agora tu tenha um boom também, né, disso ou não. Sim, bem importante isso que você falou, porque o que eu venho observando nas últimas matrículas, que as inadimplências, elas iniciam em final de 2021, 2022. Porque a maioria dos imóveis que nós estamos trabalhando, a consolidação se deu em julho de 2022.
A consolidação é algo bem rápido, né? Pelo menos um exemplo prático aqui em Caxias, eu conversei com o Manuel Valente da segunda zona, ele falou que está sendo, em 2, 3 dias, está sendo feita a consolidação de propriedade. Então, o processo está sendo muito rápido. O extrajudicial, em tese, é mais rápido, né? Então, 2021 ali, 2022, a época que tinha a pandemia ali, né? Em 2021, não me recordo. Final da pandemia já. Final da pandemia, Já foi, porque 2022 já não tinha quase pandemia, né? Isso. Agora, 2021 ainda tinha um resto. Mas tinha a galera que fez isso aí. Integraliza, faz não sei o quê, a conta que era 6 mil vira 8, que era 2 vira 3. Sim, mas as pessoas ficam 1 ano sem pagar, 1 ano e meio sem pagar. E aí faz negociação com o banco, vai, não sei o quê, não tem. Aí quando chega, quando não dá mais, vai embora. Aí vai para retomada, por quê? Porque a prestação ficou impagável. Então, né? Então eu estou achando que tem um boom agora, que é o resquício dessa galera que ganhou uma ajuda, um benefício de um banco, né? Que o banco não ajuda ninguém. Não. E aí deu esse boom. Mas, então é um momento bom, galerinha. Ó, momento bom, porque tem bastante imóvel em função disso. E imóveis bons também, porque tem galera aí que cuida do imóvel, que fez, que realmente chegou no momento de esgotamento financeiro ali. Então, é um momento bom. Vendo aí o peixe de vocês, onde procurar Geus, como é que funciona? Nós estamos localizados, então, na Avenida Júlio de Castilhos, 1481, próximo, bem em frente ao Banco Safra, de portas abertas para atender todos vocês sempre. Então, imóveis aí com até 70%, 80% de desconto, né, do valor de mercado. E prestamos assessoria para você completa, do início ao fim da negociação. E a Geus está também nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Mas o WhatsApp, como é que o cara entra no grupo de WhatsApp? Pelo Instagram, tá lá divulgando. Tá lá no Instagram, os links, já entra no grupozinho. Gostei. Então tem também grupos de WhatsApp. Então é GEHUS, Geus, Leilões, sem o tio, né? Sem o tio. É leiloes. .com.br. Isso aí. E tem o telefone também, não? Tenho. Eu vou passar o meu particular, depois direciono, que é o 54DDD 99667-1882. Só nos dar um oi aí. Nós vamos explicar direitinho como é que funciona a nossa assessoria e garantir que nossos clientes arrematem o imóvel com segurança. Bom. Então tá muito bom. Eu quero primeiro assim, dar parabéns para vocês. De ter encontrado esse nicho de mercado, começar a trabalhar como vocês estão fazendo. Né? Eu acho que é um nicho muito legal mesmo. E acho que estava precisando. Assim, eu achei muito legal. E vocês jovens, né? Bem jovens já empreendendo e correndo atrás. Parabéns aí para vocês. Boa sorte, sucesso. Obrigada. Agradecer, então, mais uma vez a presença de vocês aqui hoje. Mais um programa legal, bacana, né? Muito legal. E até o próximo, né? Até o próximo. Até o próximo, semana que vem. Vamos lá. Tchau. Tchau.